Voz do Povo, nosso projeto, um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, a Voz do Povo. Olá, muito boa tarde. Sou Francisco Matias, estamos começando mais uma edição do programa A Voz do Povo, nesta quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020, ao 12h04. E a partir de agora e até às 13 horas você vai estar ligado na entrevista, na credibilidade da notícia, da entrevista, nos assuntos que você pode levantar como ouvinte, usando o celular do programa 992145306 ou pelo site www.rondonoticias.com.br. E a partir daí você estará participando do programa diretamente, porque a sua excelência é ouvinte. Hoje vamos receber um convidado muito especial na Voz do Povo dessa quinta-feira, o Dr. Elton Assis, que é presidente da OAB Seccional Rondônia, e vai discorrer aqui sobre as ações da OAB, sobre a gestão dele nesse período em que ele é presidente. E você pode perguntar para ele, pode questionar diretamente para ele, que ele responderá com certeza aos seus questionamentos, às suas dúvidas sobre a OAB e sobre a advocacia de um modo geral, se você tiver dúvidas quanto a isso. Mas antes de começarmos a entrevista com o Dr. Elton, a gente vai dar de novo os dados da Covid, né, nesse 1º de outubro, porque existem umas publicações que tentam arrefecer a gravidade dessa doença, desse vírus e a sua letalidade por percentuais, mas nada pode nos tirar do cuidado. Temos que ter o cuidado, temos que manter as regras conhecidas de prevenção, porque não são regras ainda cientificamente provadas, mas pelo menos são as que nós temos: o distanciamento entre pessoas, o uso de máscara, a higienização constante, o uso do álcool, seja em gel, seja o 70, seja o 40, mas usar o álcool, lavar sempre as mãos com sabão, livrar as crianças de aglomeração, os idosos, que também são do grupo de risco, mas também hoje o Covid deixou do grupo de risco todo mundo, idoso, jovem. Morreu agora recentemente aqui em Porto Velho um influencer digital com 21 anos de idade. Não é idoso nunca, né? Então todos têm que ter cuidado e respeito. Cuidado consigo próprio, respeito com o próximo. É assim que você vive a cidadania numa época grave como é a época do Covid-19. Uma época triste, inesperada, onde a gente viu companheiros, amigos e familiares tombarem ao nosso lado, né? E amedronta, não tenha dúvida que amedronta. Não tem esse bicho redondo que veio da China, amedronta, e não se pode arrefecer, não se pode aglomerar, não se pode reduzir distância, não se pode deixar de usar máscara, não se pode fazer o que fazia normalmente. Agora é o novo normal. O novo normal imposto pelo Covid-19, né? Então, vamos ao programa. Vamos à entrevista? Vamos à entrevista. A Voz do Povo, entrevista. Boa tarde, doutor Elton Assis. É um prazer recebê-lo na Voz do Povo. Boa tarde, Francisco Matias. É uma honra para mim retornar aqui ao programa A Voz do Povo. Quero de início aqui saudar todos os ouvintes deste programa, um programa que tem uma enorme audiência, e para a Ordem dos Advogados do Brasil é sempre uma honra muito grande estar aqui. Estou à disposição para a gente discutir os temas de interesse da sociedade, as ações que a Ordem dos Advogados do Brasil vem implementando e contribuir no que a gente puder. É um prazer estar aqui. Então, doutor Elton, eu vou começar perguntando ao senhor, há quanto tempo o senhor está na presidência da OAB? Está perto de terminar o mandato, está no meio do mandato ou no começo do mandato?
Nós estamos praticamente ultrapassamos a metade do mandato. Nós iniciamos a partir do ano passado, né? E vamos concluir o nosso mandato no final do ano que vem, 31 de dezembro de 2021. Mas a nossa trajetória dentro da OAB já é antiga. Eu fui 2 vezes conselheiro federal pela OAB, né? E milito na OAB há mais de 20 anos diretamente. Agora nessa condição de ter a honra, de ter a confiança da Advocacia de Rondônia para dirigir os destinos da nossa seccional neste mandato. Muito bom, doutor Elton, muito bom saber disso. É uma honra também tê-lo aqui no programa. E eu começo em tempos de pandemia perguntando sobre a ação da OAB diante dessa pandemia tão grave. Como é que a OAB se comportou e quais foram, digamos assim, as áreas de influência que a OAB atuou na sociedade com relação à pandemia? Matias, a OAB, tão logo foi instalada esta pandemia que tomou conta do mundo, né? Ninguém esperava uma situação dessa magnitude. Desde a gripe espanhola, foi a maior pandemia que se enfrentou, né, praticamente no mundo. No Brasil não tem uma situação semelhante a essa. A OAB, ela atuou desde o primeiro momento. Desde março, ela teve uma atuação muito forte. Primeiramente, né, nós tomamos o cuidado de cumprir com esse papel da ordem, de fiscalizar e cobrar das autoridades competentes a estruturação do sistema de saúde para receber o pico da pandemia. Foram inúmeras as ações da OAB, cobrando o governo do estado, os municípios, para que a gente já sabia que o pico da pandemia iria chegar e o sistema de saúde precisaria estar estruturado para receber aquele pico da pandemia. Defendemos o isolamento social como um meio adequado de prevenção, entendemos e dialogamos com o setor empresarial de que isso era importante, mas que também a contrapartida do Estado, estruturando o sistema de saúde, seria fundamental para que aquele preço que o empresariado estava pagando naquele momento tivesse resultado. Fizemos inúmeras ações. Tivemos, inclusive, que entrar com medidas judiciais, notificações contra o Estado de Rondônia. Houve resistência do Estado para chegar à medida judicial? Houve resistência do Estado naquele momento, muito. Nós chegamos a um ponto, aqui em Porto Velho, de mais de 90% dos leitos de UTI ocupados. Nós chegamos momentos aqui em Porto Velho que as UPAs estavam recebendo pacientes, colocando em respiradores, sem o tratamento adequado. Essas pessoas saíam das UPAs para a UTI praticamente para... Já em final de vida, porque não tinha o tratamento adequado. Não teve o tratamento adequado. Nisso, a OAB foi uma voz da sociedade, foi uma voz que esteve lá e apontou isso. E, de certa forma, juntamente com vários outros órgãos também de fiscalização, é importante que se diga isso aqui, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público e várias outras entidades, o CREMERO, né, vários outros, essa força conjunta obrigou o Estado a tomar as providências necessárias para que, no momento que nós estamos vivenciando hoje, há uma certa estabilização quanto à estrutura da saúde. Mas você foi muito feliz no que você falou. A doença é letal, ela é perigosa, ela está aí e exige da nossa sociedade as prevenções adequadas. Sim. Doutor Elton Assis, ainda com relação à Covid-19 e a reação da sociedade de governo, de certo modo, o senhor não acha que essa Covid surpreendeu a todo mundo, em qualquer lugar do país e do mundo, e que o governo de Rondônia, por exemplo, não estava preparado para receber esse pico e as demandas dela, e por isso talvez não tenha dado muita importância? Foi justamente isso que nós colocamos. A pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa. Se alguma pessoa
chegasse ali em janeiro e fevereiro e falasse, olha, eu estou aqui agora prevendo o futuro, nós vamos viver isso, uma pandemia dessa magnitude, ninguém acreditaria. Teria sido lacrada, né? Ninguém acreditaria, mas a verdade, ela veio, os estudos científicos vieram também em seguida com os resultados, tanto na China, depois na Europa, e mostrou que haveria a necessidade da adoção de medidas concretas para a preparação do sistema de saúde para receber o pico da pandemia, quando ele ficaria absolutamente estagnado. E o estado de Rondônia, ele demorou para adotar essas providências, mas os órgãos fiscalizadores, como a OAB, como eu disse aqui, todos os outros demais órgãos tiveram uma atuação muito firme para que ocorresse essa estruturação e para poder receber esse pico. Poderíamos ser muito mais ágeis. Em março, Matias, nós tivemos uma reunião no CREMERO, com a participação do secretário de Saúde, e lá naquela oportunidade nós já falávamos da necessidade da criação de novos leitos de UTI, da contratação de novos profissionais de saúde, mais profissionais de saúde, até mesmo em hospital de campanha. Naquela oportunidade a OAB já disse isso, juntamente com várias outras autoridades lá presentes. Doutor Elton Assis, as faculdades aqui de medicina, São Lucas, Uni, resolveram fazer colação de grau de acadêmicos de medicina, já na fase conclusiva, para que eles entrassem na luta, credenciados já como médico mesmo, entrassem na luta contra a pandemia devido à escassez. A OAB aprova essa medida dessa colação de grau antecipada? Olha, aquela situação emergencial que nós estávamos vivenciando, ela teria que ter uma ação dessa natureza. A OAB ela se posicionou de forma favorável a isso, porque era necessário. A deficiência de profissionais de saúde naquele momento era gritante. Então era importante que se fizesse isso, colar um grau e passaram a atuar e tentar salvar vidas. Era a solução que se tinha naquela oportunidade. Doutor Elton, eu vou ler para o senhor aqui, o senhor deve saber, os dados das últimas 24 horas no estado de Rondônia, com 233 novos casos, cada dia, isso parece assim um crescimento geométrico, né, do Covid, e 5 óbitos. Se a gente vem somando a semana, 3, 6, 5, quando for amanhã, nós estamos chegando quase a 25 óbitos. Apesar dessa estabilidade, até que o senhor frisou aí, essa questão de novos casos, de manter os óbitos, não tem alguma coisa assim faltando em prevenção do Estado e também da sociedade? Sem dúvida alguma. Eu penso que essa estabilização que ocorreu, uma certa diminuição do número de casos que ocorreu, leva à sensação para a sociedade de que isso uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, uma falsa tranquilidade. Né? E nós não podemos perder de vista que essa doença é uma doença perigosa, traiçoeira, e ela está aí. A prevenção é fundamental. Nós podemos dar vários exemplos. Na Europa agora, nós estamos vendo a segunda onda. Aqui em Manaus, há um ou 2 meses atrás, estavam numa situação absolutamente tranquila. Manaus hoje já está numa situação de alerta, ou seja, a prevenção ela é de fundamental importância. Por óbvio que as medidas de retomada das atividades à normalidade, né, não a plena normalidade, mas com toda a prevenção, é necessária também. Nós não podemos deixar de esquecer esse outro lado. Nós também defendemos que os órgãos voltem dentro de um plano de retomada segura, respeitando as normas estabelecidas pelas autoridades sanitárias, tem que retomar as suas atividades, mas levando em consideração sempre todas as medidas de prevenção. O uso de máscara é fundamental, a sociedade precisa ter consciência disso.
ficou demonstrado que o uso de máscara é o meio eficaz de controle, a utilização de álcool em gel também, tá? A aglomeração é uma coisa que deve se evitar sempre. Então, todas essas medidas são fundamentais para que a gente possa passar sempre diminuindo esse número de casos, né, número de óbitos, né, e não ficar sujeito a uma segunda onda que venha atingir a nossa população. Você foi muito feliz, essa doença, ela não atinge apenas, já ficou comprovado, não está atingindo apenas os idosos, aquelas pessoas que estão no grupo de risco, pegou pessoas jovens, pegou pessoas que têm um cotidiano de prática esportiva contínua, levando-as a situação de extrema gravidade. Então, todos estão suscetíveis a pegar essa doença. Então, a prevenção é fundamental. Palavras do presidente da OAB, Dr. Elton Assis, com a visão social, defendendo a sociedade. Vamos ao intervalo, doutor Elton, e voltamos daqui a pouco. E você pode participar do programa pelo celular 99214-5306 ou pelo site www.rondonoticias.com.br. Voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Voz do Povo. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, você traz, impulsiona a força do empreendedor brasileiro. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Voz do Povo, né? Edição desta quinta-feira, 1º de outubro, primeiro dia do segundo mês do BRO, né? São 12 horas e 20 minutos em Porto Velho, Rondônia. O mês do BRO começa em setembro, né? Terminou setembro, o mês da primavera, aquela leveza de mês, né? Não foi mais leve por causa da pandemia, e aqui em Rondônia por causa da prisão daqueles prefeitos que foram flagrados, filmados com dinheiro envolvido na questão do Covid. Tem mais coisa que já aconteceu aqui em Rondônia, muita visita dos Homens de Preto, da APF, os FIB, e tomara que nos livre de outras e outras visitações dos Homens de Preto, e quando eles vêm, homens e mulheres de preto, quando eles vêm com aquele carro
preto pintado de dourado é uma coisa muito feia para Rondônia. Eles são bonitos, legal, mas fica um negócio muito esquisito. Tomara que não tenha mais, por causa de respiradores, por causa de ventiladores, por causa de EPI, que não tenha mais nada nessa Rondônia. Mas eu acho que terá. Doutor Elton Assis, o ouvinte começa a se manifestar aqui, e eu vou abrir já com as perguntinhas deles, que aqui é Sua Excelência o ouvinte, né? E eu começo com uma pergunta da Renata Luz. Boa tarde, Renata Luz. Ela pergunta, por que a OAB Federal se partidarizou? Né? Eles estão muito mais preocupados em denegrir o presidente do que ajudar a sociedade. É Renata Luz que está lhe perguntando isso. Veja bem, a OAB, ela tem um papel fundamental de defesa da sociedade e defesa da Constituição Federal. No papel da ordem, efetivamente, ele é de defesa da Constituição. Está lá nos princípios, né, da OAB. Muitas vezes, você há necessidade de ter posições que são contramajoritárias, mas na defesa da Constituição Federal. Tá? Muito se discute, muitas vezes, alguma manifestação do nosso presidente nacional. Né? Nós precisamos diferenciar as manifestações do presidente no seu Twitter, na sua conta pessoal, ou algumas situações, das manifestações oficiais da ordem. As manifestações oficiais da ordem, elas não se partidarizaram em momento algum. Em momento algum. Até mesmo porque o partido da OAB, tá, é a Constituição Federal. Tá? Esse é o ponto fundamental. Vai ter momentos em que a ordem vai vir com um posicionamento que muitas vezes não agrada determinados setores da sociedade, mas é função do dirigente de ordem, tá, adotar essas posições. E as posições do Conselho Federal, da diretoria do Conselho Federal, elas são posições que não são adotadas isoladamente, não é uma pessoa, são 81 conselheiros federais das mais diversas ideologias do ponto de vista pessoal, né, que se reúnem e debatem e tomam determinadas decisões. Só que essas decisões são calçadas na Constituição Federal. Não há isso. Partido a ideologia da OAB é o Brasil. O partido nosso é a Constituição Federal. Eu queria emendar aqui a sua resposta, doutor Elton Assis, para fazer um questionamento também de nível nacional. Teve aquele caso daquele cidadão que esfaqueou lá o presidente Bolsonaro e que depois ele teve os seus direitos, seu sigilo bancário e telefônico protegido pelo próprio OAB Federal. No caso, o presidente da OAB lá. Isso é constitucional, proteger um cara que cometeu um crime público e ninguém pode investigar a vida dele, nem a conta bancária, nem o sigilo telefônico? Não, aí a gente precisa trazer um esclarecimento com relação a isso. Nunca a OAB protegeu o sigilo bancário do Adélio. A OAB, ela defendeu o sigilo bancário do advogado do Adélio, como defende o sigilo de todos os advogados. Por que isso? Porque isso é uma garantia constitucional de defesa do cidadão de uma maneira geral. Porque o advogado, ele precisa disso para ele poder atuar em paridade de armas, em equilíbrio com os outros setores, com os outros atores que nesta prestação jurisdicional na área criminal. É das prerrogativas do advogado? É uma prerrogativa do advogado. E aí, veja bem, importante, Matias, você abordar esse tema. Prerrogativas do advogado. Não são prerrogativas do advogado, são prerrogativas do cidadão. Porque o advogado é a voz do cidadão. Ele está ali para defender o cidadão. Então há um equívoco, muitas vezes, quando se coloca, a OAB foi defender o sigilo bancário. Não foi do Adélio. Foi defender o sigilo bancário do advogado, que não tem só aquele cliente, tem vários outros clientes. Uhum. Então, é uma defesa da cidadania. Quando as nossas prerrogativas, por exemplo, quando o advogado não é garantido o sigilo, né, a ele, você atinge
não só não atinge o advogado, você atinge diretamente o jurisdicionado. Doutor, eu me lembro daquela questão da Operação Dominó, aqui em Rondônia, que perdeu os deputados estaduais e juízes e conselho do TCE, em que os advogados foram proibidos de entrar, a Polícia Federal proibiu o advogado de entrar, e houve aquela luta da OAB para manter a prerrogativa do advogado. Sim. É uma forma de garantir ao cidadão que ele terá a defesa. É isso aí, prerrogativa? Isso, a prerrogativa é justamente isso, é garantir que o cidadão possa exercer plenamente seu direito de defesa. Está na nossa Constituição Federal. Quando o advogado, Matias, chega lá para ter acesso ao inquérito, tá? Quem sai prejudicado se ele não tiver acesso, não é ele não. Quem sai prejudicado é o cidadão. E qualquer um pode estar sujeito a isso um dia. Sim. Então a gente tem que efetivamente trazer isso a lume, porque é uma importante conquista do jurisdicionado. Aqui você tem o poder estatal, você tem a estrutura do Ministério Público para fazer a acusação, você tem o Poder Judiciário que tem as prerrogativas dele, o Ministério Público tem as prerrogativas dele, e aqui, na parte de baixo, está o jurisdicionado, que ele pode ser culpado ou pode ser inocente. Uhum. Tá? E quem faz a defesa desse jurisdicionado, ele tem que ter prerrogativas, tá? Para que haja um equilíbrio nessa defesa e haja um julgamento justo. E a todos é garantido um julgamento justo. É isso que nós defendemos, é isso que a Ordem dos Advogados do Brasil defende. Muito bom. Estamos conversando com um convidado muito especial, o Dr. Elton Assis, um advogado militante em Porto Velho, né? Mas com atuação estadual e nacional. E aqui está acompanhado com sua assessora de imprensa, né? Sim. Como é que é o nome dela? Elis. A Elis, que é um prazer tê-la aqui, revê-la e ter você aqui acompanhando o Dr. Elton, né? Como toda assessoria de imprensa tem que fazer, estar presente no ato e no fato para poder relatar, né? Dr. Elton Assis, a OAB de Rondônia e do Brasil todo é uma espécie assim de esteio para todos nós jurisdicionados, não tenha dúvida. Sim. E quando você procura um advogado, que é o advogado eu acho que é o médico da sociedade, né? O médico social. Você está doente, procura um advogado e ele não tem o respaldo jurídico, o respaldo constitucional, fica muito difícil para o jurisdicionado viver e confiar. É por isso que a prerrogativa do advogado é tão importante nesse momento que o senhor está falando aí. Sem dúvida alguma. O jurisdicionado, quando ele procura o advogado, ele vai defender os seus direitos. E normalmente vai defender os seus direitos, e aqui eu faço um parêntese, em muitos casos, contra a arbitrariedade estatal. Os abusos de poder também, né? Os abusos de poder. Ali ele precisa ter as prerrogativas para atuar de forma correta. Então são prerrogativas, na verdade são instrumentos de exercício pleno do direito de defesa e, digo mais, instrumento pleno de exercer a cidadania. Isso é que representa as prerrogativas da advocacia. E, como eu disse, volto a repetir, todos os atores que atuam na entrega da jurisdição têm suas prerrogativas. O Ministério Público, ele tem o direito de ser inamovível, né? Ele tem inúmeras prerrogativas. O membro do Poder Judiciário, ele tem prerrogativas também. Isso tudo é uma situação que se encaixa para que se haja um julgamento justo e equilibrado. Isonômico, você dizer assim, né? Isonômico. Então, por isso que é uma luta muito grande. Infelizmente, algumas autoridades insistem ainda em violar as nossas prerrogativas. Agora, inclusive, Matias, me permita fazer uma observação com relação a isso. Nós tivemos um avanço, que foi a nova lei de abuso de autoridade, em que considera a violação de prerrogativas como um crime. Isso é importantíssimo, que é um avanço civilizatório.
Ou seja, aquela autoridade que insiste em violar as prerrogativas, algumas autoridades, não vamos dizer que são todas, não podemos generalizar em hipótese alguma, mas aquela que insistir, ela está cometendo um crime. Até porque essas autoridades, de certa forma, ou são advogados, são bacharéis de direito, que conhecem muito bem a lei e devem conhecer as prerrogativas, né? Quando Sim. ele faz isso, é abuso realmente de poder de quem conhece. Sem dúvida alguma. Doutor Eudocides, vamos fazer mais um intervalo. Você vê que o tempo passa rápido aqui conosco, né? Você vai falando aí e a gente pensa que demora muito aí, senhor. Olha aí, eu quero falar uma coisa para você que está nos assistindo na live. Nós estamos sem máscara, eu e o doutor Elton, porque nós temos aqui uma proteção de acrílico que evita a relação direta, e a equipe de produção está de máscara, a assessora de imprensa está de máscara, está todo mundo com muita garantia e tem álcool aqui para usar à vontade, né? Então, vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Voz do Povo. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, você impulsiona a força do empreendedor brasileiro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Estamos de volta para o terceiro bloco da Voz do Povo deste 1º de outubro, que é o segundo mês do BRO, BRO-BRO, setembro, outubro, novembro e dezembro, e lá se foi o ano que não acabou. 2020 é o ano que vai terminar sem ter acabado, ou que nunca deveria ter começado, né? Isso na política, isso na saúde, isso na dor familiar, nos programas de governo. Não tem governo nenhum no mundo que tenha feito um orçamento pensando na Covid-19. Está aí ele, dizendo: olha aí, governo, eu cheguei para te surpreender, e eu vou matar e vou surpreender, vou mudar a sociedade, vou moldar novos costumes, novos normais, vou acabar com beijo, vou acabar com perto de mão, vou desempregar, vou mudar profissões. Está fazendo tudo isso, né? Fazendo tudo, mudando tudo. Relação em casa. A minha casa, quando eu chego lá, minha mulher já toma banho, ela nem quer nem saber de bom dia, nem de boa noite, já manda eu tomar banho, eu já entro quase já no banheiro. Vamos construir um banheiro na área para poder tomar banho. Ah, terrível. E o idoso, como eu, que tenho que ficar em casa sem sair de casa, minha mulher mandou sair. Enchi o saco dela, sai, né? O cara idoso, já velho de casamento, ficar dentro de casa e a mulher manda embora mesmo. Esse é um amigo meu que está dizendo: professor Matias, eu estou nessa situação. Não posso ir para a rua porque eu sou idoso e minha mulher não quer mais ir em casa porque eu sou idoso. Terrível, né? Doutor Elton, aqui o jornalista Carlos Araújo manda para o senhor 2 perguntas que eu vou fazer, uma depois da outra. Na primeira ele pergunta ao senhor: nos últimos tempos, verifica-se uma quantidade grande de advogados que ultrapassam a tênue linha que separa o bem do mal e passam a prestar serviço para o crime. Acabam presos. O que a OAB faz para punir esses profissionais e retirá-los do meio daqueles profissionais sérios e comprometidos com a ética? Carlos Araújo. Um abraço ao Carlos Araújo, grande jornalista. Excelente pergunta. A OAB, ela tem, nós falamos aqui sobre a defesa das nossas prerrogativas profissionais, mas a OAB tem uma outra função importantíssima, que é cuidar da disciplina dos advogados.
E nós temos, na seccional de Rondônia, um tribunal de ética extremamente atuante, e nós temos aqueles profissionais que efetivamente não cumpram com o nosso Código de Ética e Disciplina, que eventualmente cometam infrações ético-disciplinares, nós temos punidos esses advogados exemplarmente. É óbvio que muitas vezes, cara, viu, Matias, a gente não pode dar publicidade a isso, porque os processos éticos disciplinares, eles correm em sigilo. Mas na nossa gestão nós procuramos mostrar as ações, ou seja, o Tribunal de Ética puniu tantos advogados, suspendeu preventivamente vários advogados. Nós temos 4 advogados que foram suspensos preventivamente nessa gestão já, suspensos preventivamente, ou seja, cometeu o ato, chegou na OAB, nós caminhamos para o Tribunal de Ética e esses advogados foram suspensos preventivamente, não poderiam atuar. Temos que ter uma atuação forte com relação a isso. Muito bom. Então, eu sempre disse isso, a mesma mão que assina a defesa de prerrogativas tem que ser a mesma mão que pune o mal profissional. Exatamente, porque existe a ética e a prerrogativa já garantida, né? Sim, e o mal profissional, ele ataca e denigre a imagem de inúmeros colegas que agem de forma correta, respeitando o Código de Ética e Disciplina. Isso nós temos que atuar. Muito bom. O senhor já respondeu a segunda pergunta dele, que é sobre o Tribunal de Ética. Já está respondida. Aqui, doutor Elton Assis, o Mauricélio, do bairro da Lagoa, ele faz uma pergunta para o senhor. Diz o seguinte, ó: por que exames reprovam muita gente boa e estudiosa e aprovam gente de classe alta? Acho que eu quis dizer isso aí. Há uma seletividade, se aqui é exame? Não. Meu nome dele? É Mauricélio. Mauricélio, isso também a sua pergunta é extremamente relevante. Nós temos um exame de ordem hoje instituído no âmbito da OAB. Ou seja, o bacharel em Direito, ele não tem só que concluir o curso de Direito, ele tem que passar no exame de ordem para poder exercer a profissão. Isso é fundamental. É fundamental por quê? Porque nós tivemos nos últimos anos uma proliferação de faculdades de direitos no Brasil afora. Nós temos mais faculdades de direito no Brasil que boa parte do mundo. E a qualidade desses cursos de direito são questionáveis. Então foi necessário a implementação do exame de ordem. E o exame de ordem, ele é um meio de defesa e de garantia da cidadania. Porque você já pensou, você colocar um profissional que não tem a capacidade adequada para exercer a profissão, para defender interesses e direitos fundamentais do cidadão, para o direito à vida, muitas vezes o direito à vida, à liberdade, ao patrimônio, à honra. Se você coloca isso na mão de um profissional que não está habilitado, você está atingindo, na verdade, a sociedade. E me diga uma coisa, e aqui eu faço um questionamento, aliás, uma reflexão. Aquele mal profissional, quando ele pega a credencial da OAB, ele vai atuar para quem? Para aquela pessoa que tem um nível econômico mais alto? Ou ele vai atuar para aquela pessoa que tem um nível econômico mais baixo? Provavelmente ele vai atingir quem tem um nível econômico mais baixo. Então, isso é uma garantia de cidadania. E o exame de ordem é fundamental, tá? E hoje ele é realizado, tá, a nível nacional. É uma prova muito séria e que nós defendemos. Há um tempo atrás ele era realizado em cada uma das seccionais, mas eu reputo como um avanço fundamental a nacionalização do exame de ordem feito por uma entidade com extrema credibilidade. Muito bom. Aqui tem o João Nicoletti, lá aqui do bairro Caiari, né?
Olá, Matias, estou gostando muito do programa, muito legal, obrigado. Dona Helena, lá do bairro Tancredo Neves. Ótimo programa, professor Matias. Gostaria de saber do presidente da OAB por que a OAB Rondônia não denuncia os preços abusivos praticados no estado. É Dona Helena, do bairro Tancredo Neves. Olha, a OAB é uma coisa fantástica, Matias. A capilaridade de ações da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós somos demandados em todos os segmentos. Por isso que nós temos várias comissões. Nós atuamos desde a defesa dos direitos humanos, nós atuamos em defesa da criança, do adolescente, no aumento da energia elétrica aqui no nosso estado. Por exemplo, a OAB ingressou com a medida judicial contra o aumento abusivo da energia praticada pela Energisa. Entramos, inclusive, com recurso, tá, na ANEEL. O recurso da OAB na ANEEL foi fundamento, os argumentos apresentados pela OAB foi fundamento para a discussão desse tema junto à ANEEL e no Poder Judiciário. Nós discutimos em vários setores. Então, onde há uma denúncia, nós estamos atuando. Por exemplo, agora, nós temos a Comissão de Defesa do Consumidor. A Comissão de Defesa do Consumidor, ela tem atuado constantemente. Inclusive, vale destacar agora que no mês que se encerrou, se completou 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, nós fizemos uma ação em conjunto com o PROCON para alertar e orientar a população com relação a essas matérias. Então, são inúmeras ações feitas pela OAB nesse sentido. Aí, dona Helena, sua resposta foi dada pelo presidente da OAB. Fernando Souza, de Cacoal, pergunta ao senhor. Pergunta ao convidado o que ele acha sobre a prisão após condenação em segunda instância. Isso é o Fernando lá de Cacoal perguntando para o senhor. Fernando Souza, de Cacoal. Olha, a prisão a partir de decisão de segunda instância, nós temos uma posição dentro da OAB consolidada que nós somos contrários à prisão a partir da segunda instância. Por uma situação muito simples. O texto constitucional, a Constituição é muito clara. Diz que a pessoa só pode ser presa após decisão transitada em julgado. E só transita na terceira instância? Só transita a partir da terceira instância, se houver recurso até a terceira instância. Tá? E aí vale um destaque que muitas vezes não é levado em consideração nesse debate. O índice de reforma de decisões de segunda instância pelo STJ e pelo STF ainda é muito significativo. Então imagine você, tá, inocente, porque você tem a presunção da inocência. Tá? Você é condenado em primeira e em segunda instância e você é recolhido, você vai ao cárcere. Nós conhecemos a realidade hoje das nossas penitenciárias, as nossas casas de detenção. E uma pessoa passa um mês, um ano, 2 anos ali e chega em terceira no STJ ou no STF e é considerado absolvido. Quem vai recuperar aquele período que aquela pessoa passou lá? E foi execrado da vez na imprensa, saiu foi na imprensa, execrado na imprensa, acabou com tudo. A vida dessa pessoa está. Nós defendemos isso claramente também, não só por essas razões, mas efetivamente pela clareza do texto constitucional. O texto constitucional não dá margem a uma interpretação diferente. Muito bom. O Vitor Gabriel, ele está dizendo assim, sou acadêmico de Direito, e queria saber se o presidente acha que o STF tem tomado posições políticas nos últimos anos. É o Vitor Gabriel querendo saber se o STF tem, digamos assim, se politizado nos últimos anos. Veja bem, Matias, esse é um tema que nós temos que analisar sobre dois pontos de vista. Primeiro, eu tenho uma visão de que há um certo ativismo judicial praticado no país e no Supremo Tribunal Federal.
há alguns temas que há um excesso de ativismo judicial. O Supremo Tribunal Federal, talvez até pela inércia do Poder Legislativo, ele tem tomado decisões em que talvez não seria da seara do Poder Judiciário. No entanto, a omissão do Legislativo causa isso. Algumas decisões foram adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, foram importantes para a sociedade. Várias delas foram importantes para a sociedade. Eu digo o financiamento privado de campanha, no momento em que a corrupção assolava, toda essa questão envolvendo a Lava Jato. Ela, se você procurar, ela tem o fundo no financiamento de campanha. O STF, através de uma provocação da Ordem dos Advogados do Brasil, atuou de forma importante. E em vários outros pontos, só aspectos positivos. Mas também vejo outros aspectos negativos, que é importante que se registre aqui. Eu vou pegar um exemplo, esse inquérito que foi agora aberto no Supremo Tribunal Federal com relação às fake news. Eu não consigo conceber que um órgão que vai julgar, ele possa investigar, que ele possa adotar medidas cautelares, tá? Ele vai decidir. Eu vejo com muita dificuldade isso, tá? Esse inquérito, da forma como ele foi instaurado. E isso não quer dizer, em hipótese alguma, que eu seja favorável a fake news. Claro que não, né? As notícias falsas é um absurdo, um verdadeiro absurdo. Nós temos que atacar isso, mas nós temos que fazer isso da forma correta. Muito bom. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos na Voz do Povo com o presidente da OAB, o doutor Elton Assis. Hoje, nosso convidado muito especial. Voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, você traz, impulsiona a força do empreendedor brasileiro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. São 12 horas e 49 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos de volta para o 4º e último bloco da Voz do Povo, hoje com o presidente da OAB como convidado muito especial. Doutor, eu sei que o senhor está na sua luta de presidente da OAB, mas tem uma pergunta aqui do Carlos Araújo que eu não vou deixar de fazer. Se o senhor pensa em concorrer à reeleição ou o senhor acha que é muito cedo para discutir isso?
Veja bem, Matias, nosso foco hoje na nossa gestão é o trabalho efetivo da nossa diretoria com os compromissos que nós fizemos com a Advocacia de Rondônia. Esse tema nós não estamos discutindo, e essa matéria vai ser discutida a partir do ano que vem, só que é o ano das eleições. Agora nós estamos focados realmente no trabalho, nos compromissos feitos e realizados, e nós temos agora um pleito eleitoral também, né? Um pleito eleitoral municipal que está demandando muito a OAB, e esse é o foco. Muito bom. Luiz Gonzaga Nascimento, doutor, pergunta aqui do senhor: por que o advogado fala com o cliente como se estivesse falando com outro advogado? Essa é interessante. Ele está dizendo que passei por esse problema recentemente. O advogado fala com ele como se, com o mesmo linguajar que fosse outro advogado. Isso acontece? Acontece, existe advogados e advogadas, né? Então, a linguagem muitas vezes utilizada pela advocacia, nos termos jurídicos, é utilizada também. Mas o ideal é que o advogado possa se fazer entender, ter a melhor comunicação possível com o seu cliente para que ele entenda todo o caso de forma muito clara, tudo que está sendo exposto ali, né? Isso aí. A Fernanda Moraes diz assim, ó: o programa está ótimo, obrigado, Fernanda Moraes. A Michele Almeida: quando voltam o júri, doutor? O tribunal de júri? Olha, o tribunal do júri, houve uma iniciativa, uma tentativa no âmbito do CNJ de retomar o júri por meio virtual. Nós nos posicionamos absolutamente contrários a esse tema. Fazer um tribunal do júri por meio virtual é você simplesmente acabar com o tribunal do júri. Não é possível. O tribunal do júri precisa necessariamente ser presencial. A empatia, o contato, o olhar, as pausas. O tribunal do júri é quase um teatro. Não, é praticamente impossível, na minha visão, ele ser feito de forma virtual. Eu que já fui do júri, eu sei que é um teatro muito legal, que a sociedade devia conhecer isso aí. Doutor, a OAB, estamos em período eleitoral e não pode deixar de perguntar, a OAB sempre se posicionou, reunindo partidos, reunindo sociedade, sobre a eleição, o jogo limpo na eleição, o combate à corrupção. A OAB esse ano vai fazer isso? Nós vamos fazer, sim. Nós já estamos em contato com todos os partidos, com todas as coligações, os representantes dos candidatos, para organizar um evento. Esse evento ocorre na OAB, é tradicional, onde nós convidamos aos candidatos que assim o queiram, a assinar um pacto contra a corrupção, a corrupção eleitoral, a corrupção durante o mandato, contra a compra de votos. Agora estamos abordando também a não utilização das fake news, a propaganda ser feita de forma regular. Tudo isso, a OAB, como essa entidade que representa, que é a voz da sociedade civil, ela chama todos os candidatos para que possam ir à OAB firmar esse termo de compromisso. Vai ter a data, assim, já tem uma data marcada? Nós estamos com uma reunião com os representantes dos candidatos para ajustar, para coincidir a agenda de todos para que essa data ocorra. Nós temos uma data em mente. Eu não quero antecipar aqui, porque pode ser que algum candidato ainda não está acertado com todos os candidatos essa data. Muito bom. Aqui o Fred Nunes pergunta para o senhor: o que é que o senhor acha desses casos de reinfecção do Covid? E já tem notícia que está havendo reinfecção. Qual é a sua opinião sobre isso? Essa situação, para o Fred Nunes. Essa situação eu fico muito calçado nas bases científicas. A partir do momento em que houver estudos científicos apontando efetivamente o caso de reinfecção, nós podemos concordar com essa situação. Eu ainda me reporto às manifestações da Organização Mundial de Saúde, que não há estudos científicos que comprovem essa reinfecção. Muito bom.
O Antônio Luiz, ele faz aqui uma espécie de comentário, dizendo que não vota em candidatos a prefeito e vereador da esquerda e centro, e nem vota em candidatos a prefeito e vereador que defende o lockdown. É o Antônio Luiz, com a opinião dele aqui. O que você acha da opinião dele? As situações que ocorreram, vou falar sobre o lockdown, são situações extremas, né? São situações em que a situação fugiu do controle. Aqui nós tivemos a situação em São Miguel do Guaporé, com uma infecção lá. Realmente eu acompanhei de perto aquela situação e a necessidade do lockdown era premente. Ali tinha que necessariamente haver o lockdown para a proteção da população. O nível de contaminação ali, que começou no frigorífico e desencadeou na cidade toda, que houve. Com relação a candidatos de esquerda, de centro, aí é uma visão política, ideológica, não cabe uma opinião específica. Mas ele ainda vai em frente. Ele pergunta para o senhor, a OAB de Rondônia está no lado do presidente da OAB Nacional? Do ponto de vista ideológico. A OAB de Rondônia, ela defende a Constituição Federal, tá? É esse o posicionamento. Aquilo que eu disse, nós vamos atuar sempre tendo como a Constituição Federal o nosso partido. Ideologia partidária não entra na seccional de Rondônia. Nós não temos nenhuma posição ideológica partidária. Nós vamos estar sempre, eu digo a todos os ouvintes, a OAB de Rondônia vai estar sempre ao lado da sociedade, ao lado da defesa da Constituição Federal, e se tiver que ter uma posição contra-majoritária, vai agir majoritariamente. Gostei do... Tem uma gaguejada agora no final. Legal. Tem hora que eu também gaguejo aqui, doutor, que eu troco as bolas. É assim mesmo, faz parte de quem fala. Toda hora não, quase toda hora. A produção fica atenta aqui. Doutor, o doutor José Carlos, ele é de Ariquemes. Doutor José Carlos, tem 3 perguntas para o senhor aqui. Primeiro, na escolha do presidente nacional, o que o senhor acha do ativismo político e ideológico enraizado no presidente nacional da OAB? O senhor já respondeu sobre isso aí, né? Já respondeu. A segunda pergunta, na opinião dele, o entendimento anterior sobre a prisão em segunda instância estava correto, ou seja, é o juiz em seu juízo, veredito, em regra, que só já poderá decretar a prisão em regra, dada a relevância das reformas. Ele está dizendo que é a favor da prisão em segunda instância. Posição do doutor Zé Carlos, né? E aqui está longa demais a pergunta dele, né? E já eu faço a terceira pergunta dele. Tá muito longa, mas já comecei a fazer. O Lucas Silva está dizendo sobre a questão do doutor Santa Cruz também. Santa Cruz já respondeu, que a OAB não é. E aqui é porque se partidarizou, também já fez. Perguntar ao doutor Assis, que conselho, o Adailton Silva, que conselho o senhor dá para os eleitores votar nas candidaturas, votar melhor em Porto Velho? O senhor daria algum conselho para o eleitorado, sociedade, aprender a votar melhor? É o Adailton Silva. Adailton, hoje tem que ter muita atenção na escolha do voto, né? Analisar todas as propostas de todos os candidatos e buscar fazer uma escolha consciente, levando em consideração todos os fatores que sejam importantes para a sociedade, tá? Procure conhecer a plataforma do seu candidato, o que ele se propõe a fazer pela cidade de Porto Velho, né? E a partir da sua convicção, sua livre convicção, daquilo que você entende que é melhor para o município de Porto Velho, você tome a sua decisão. Não se influencie por qualquer outro meio que não seja o meio legal. Fique atento a isso. Movimentos de compra de votos, movimentos
calçados em fake news, movimentos que deturpem a legislação eleitoral devem ser afastados da sua decisão, porque a sua decisão vai implicar necessariamente no futuro de todos nós, munícipes de Porto Velho. Muito bem. Só para terminar, o Raimundo Santana pergunta ao senhor por que a OAB não dá respostas sobre a transposição dos servidores públicos. A transposição dos servidores públicos, é importante também, Matias, dizer, isso é um resgate histórico, uma dívida histórica que a União tem para com o Estado de Rondônia. Aqueles servidores que lá atrás teriam direito de fazer a opção de ficar no quadro federal, não foi dada esta oportunidade a esses servidores. Então é uma dívida histórica. Tá? A OAB sempre se posicionou favorável à transposição. Esse processo longo que está tendo, ele é prejudicial ao Estado de Rondônia e está agravando muito mais essa situação. Então, a OAB sempre se posicionou de forma favorável. É uma dívida histórica da União para com o Estado de Rondônia. Muito bom. Doutor, chegamos ao final do programa e eu queria que o senhor fizesse 1 minuto para os seus comentários finais. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Voz do Povo, de retornar aqui à Voz do Povo. Gostei muito do programa, foi muito importante. Agradecer aos ouvintes por todas as perguntas, pelos esclarecimentos. Dizer que a OAB ela está ao lado da sociedade, vai atuar em todos os sentidos. Quero dizer à Advocacia de Rondônia que nós estamos defendendo as bandeiras importantes da advocacia sempre, a defesa das nossas prerrogativas profissionais, defender também os valores éticos. Dizer que nós estamos descendo agora, vamos descer ao interior do estado, estamos retomando obras importantes da OAB na nossa gestão, como a sede de Cacoal. Né? Nós vamos retomar a obra da sede de Cacoal, entregar a sede de Cacoal, que vai influenciar toda aquela região. Vamos entregar parlatórios aos advogados em Rolim de Moura, em Ouro Preto do Oeste, em Ji-Paraná, em Vilhena também. Vamos inaugurar salas da OAB em Cacoal, no Fórum Central, no Fórum Trabalhista, em Alta Floresta, em Santa Luzia. Vamos chegar aos rincões do estado de Rondônia, levando os serviços da OAB. Dizer que a nossa Caixa de Assistência tem feito um trabalho fantástico. Estamos agora com a vacinação em todo o estado, já pela 2ª vez, e reafirmar o nosso compromisso com a advocacia e honrar essa confiança que nos foi prestada por toda essa gestão que está à frente da ordem. Muito obrigado, Matias. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado à sua assessora de imprensa, Elis. E obrigado a você, sua excelência ouvinte, que esteve conosco. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, no feriado que não é feriado. Voltamos amanhã. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. Rádio Católica no coração da gente. KR 103,1 FM. Pense nisso. Lições de amor e histórias de vida. Texto e narração Glaucio Pozo. O ser humano é um ser social. Vive em grupos, procura a convivência com seus semelhantes. Ainda assim, é natural que existam diferenças mesmo entre os iguais. Mas no nosso julgamento, sempre mais apressado do que preciso, definimos simplesmente como os bons e os maus. No entanto, um olhar mais apurado pode identificar entre os bons uma outra classe de pessoas,
que podemos denominar como o bonzinho. Mas qual é a diferença entre o bom e o bonzinho? Ser bom requer esforço, superação, perseverança, dedicação. Ser bonzinho requer apenas omissão. Sim, porque o bonzinho nunca diz não, não discorda de ninguém.